Olá, meu nome é Magno Rodrigues, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, e hoje estou aqui na casa de uma amiga minha que também é membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, Josilda. E a gente vai compartilhar um pouco sobre a história de conversão dela à Igreja de Jesus Cristo. Você está animada para contar toda a sua história de conversão, Josilda? É sempre bom, né, falar. É muito bom falar sobre Jesus Cristo, né? É sempre muito bom Do falar. Evangelho. Eu É. gosto muito. Eu gosto muito de ouvir a história de conversão das pessoas. Eu fui na igreja e ouvi o testemunho dela na igreja e achei bem interessante, eu acredito que vocês vão gostar também. Para iniciar, eu gostaria de começar do começo. Quando você conheceu a igreja? Como é que foi que você conheceu a igreja? Nossa, faz muito tempo. Eu conheci em 1997, foi, quando eu vim morar aqui no Planalto. Foi bem interessante, porque eu vi os missionários na casa de uma irmã, que era da igreja que eu frequentava, né? E eu fui e perguntei para elas o que é que eles faziam. Aí ela foi e disse, nossa, eles são os rapazes tão simpáticos, tão bons, fazem oração. Eu disse, nossa, eles fazem isso. Ela disse, faz. Porque eu já tinha visto falar tão mal deles, né? Que quando Ah, você ela, tinha ouvido falar mal sobre os missionários. O que você ouvia falar mal sobre os que missionários? era uma, Pode falar. que era uma seita diabólica, sabe? Que quando eu visse, é porque nessa época, antes eu tinha um namorado, né? E ele dizia quando eu visse os missionários, que eu saísse de perto, que eles eram uma seita diabólica. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Depois a gente já tinha acabado, aí eu vi os missionários lá, mas eu fiquei muito interessada. Mas como eu já era da igreja, eu não pensava para mim. Você era de outra igreja. Justamente, era de outra igreja. Então, quando eu falei com os missionários, era pensando nas minhas irmãs, que eu já era de uma igreja, então eu achava que já estava tudo bem. Uhum. Mas elas não eram, né? Aí foi nesse sentido. Então não era para você. Aí quando você conheceu os missionários, o que você pensou? Nossa, quando os missionários vieram, né? Sim, aí ela foi e disse: eu posso pedir para eles passarem na sua casa? Eu disse: pode. Aí eles vieram, só que eu não estava em casa. Mas elas estavam, né? Minhas irmãs estavam, né? E quando eu cheguei à noite, que eu trabalhava nessa época no Natal Shopping, chegava aqui umas 11 horas da noite. Uhum. Quando eu cheguei, era todo mundo falando, elas, né? Que eram 5 irmãs, Sim. mas tinham 5 comigo, Todos né? animados, bem felizes. E uma prima, todas animadas e felizes, né? Olha, os missionários vieram aqui, eles perguntaram por você. Aí eu disse, nossa, que legal. Aí eles disseram que vão vir agora quando você estiver em casa. Aí o que é que acontece? Aí elas falaram, olha, eles deixaram um livro aqui, eles ensinaram a gente a orar. Aí teve até uma das minhas irmãs que fez a oração que ele mandou, né? Mostrou os passos da oração. Eu disse, nossa, que legal a oração, né? Assim, eu achei, fiquei encantada com os passos, né? Era diferente do que você costumava ver as pessoas orando, e até mesmo como você orava, talvez. É, era assim, muito diferente, né? Porque é bem simples. A gente geralmente eles queriam orar gritando, né? Aquelas coisas. Aí, não, aí assim, eu via simplicidade, né? Aí elas disseram, olha, tem o livro aqui, aí me mostraram o livro. Aí, nossa, aí foi que eu achei interessante. Aí elas me disseram, olha como elas prestaram atenção. Elas me disseram, olha aqui nesse livro, eles disseram que Jesus Cristo veio nas Américas, no continente americano. Ele só não veio lá, só não esteve lá em Israel. Aí pronto, aí isso também, sabe? Parece que, nossa, que maravilha. Então, Chamou a atenção das suas irmãs também esse ponto que, quando os missionários visitam a casa das pessoas, eles deixam um livro chamado Livro de Mórmon. E neste livro, a parte mais importante é a visita de Jesus Cristo nas Américas. Então, esse ponto chamou a atenção das suas irmãs. chamou, e quando elas me falaram, né, chamou muito, eu não sei bem o quanto que chamou, mas foi justamente porque quando eles deixavam a mensagem, eles marcavam essa parte para ler, né? Aí eles deixaram tudo direitinho, elas me passaram todo o recado. Aí elas foram, olha, isso aqui tá os passos da oração, aqui tá aqui que eles pediram pra gente ler. Aí pronto, e começou a disputa para quem ia ler o livro, né? Porque Primeiro. só tinha um livro para 5 pessoas, era Sim. 6. Eram 5 porque tem uma prima minha, era 6 comigo mesmo, eram Uhum. 6 comigo, com a minha prima. Aí foi muito interessante. Muito bom. Rapaz, aí vocês foram os pesquisadores do tipo que do sonho de todo missionário. Imagina aí, a pessoa ensina para as pessoas, depois sai, faltou um e ela ensina tudo que o missionário ensinou para ela. Pois é, aí pronto, aí a gente eles marcaram, como eu só estava no domingo, né? Durante o período que eles podiam, eles marcaram para ir, porque eles vieram no sábado e no outro domingo e no domingo a gente viajou. Aí não tinha como eles me visitar. Aí marcaram para vir no domingo de manhã. E a gente esperou a semana todinha para que eles viessem mesmo. E eles Sim. vieram. E aí, como foi a visita? Nossa, eles ficaram impressionados, né? Tanta gente dentro de casa. Tem até um amigo meu que ele veio também para participar, né? Que ele sempre andava comigo. E era bem popular na época, né? E ele estava, onde eu estava, ele estava. Aí ele estava aqui, aí ouviu tudo, né? Aí eu achei muito interessante que a mensagem e eu queria ir para a igreja, né? Antes de ele perguntar, ele mostrando, né, o plano de salvação e falando da igreja, aí onde é a igreja, né? Existe uma igreja aqui, né, que eu também não sabia. Eles sim, tem uma igreja. Aí antes eu falei, e o que é que eu posso fazer para me conhecer? Como é que eu faço para ir lá visitar? E a pergunta que todo missionário quer ouvir, hein? Foi. E algo interessante que você falou sobre as mensagens, né? Você vai andando na rua, de vez em quando você encontra com pessoas que são de outras religiões, e elas falam, Deus tem um plano da sua vida, Deus tem um plano para você. E você nunca entende como que é esse plano, pelo menos eu nunca entendia. E nessa mensagem explica de uma forma tão
perfeita, como é esse plano de salvação, né? Que a pessoa fica, rapaz, como é bonito, como é bom esse plano de salvação, como é bem organizado, né? Justamente, aí a gente vê, né, sobre o plano de salvação, ele fala, todos os passos ali que ele dá, então tudo isso me chamou a atenção. Aí o livro de Mormon, né, Jesus Cristo nas Américas, que eu fui ler, aí vi sobre as que ele disse que tinha outras ovelhas em outro lugar, né, que foi aqui. Aí eles me deixaram a mensagem, a gente fomos para a igreja, eles vieram nos pegar no horário, só que eu achava muito interessante o fato deles virem pegar. Deles, para mim, era uma gratidão, era uma coisa muito bonita. Assim, ele se preocupar ao ponto de vir na minha casa para me levar na igreja. Raramente você vê isso em outra religião, né? Um sacrifício tão grande quanto esse. Justamente. Em qualquer outro lugar você fica largado, você vai se quiser, né? Aí Assim. pronto. É verdade, mas nem tinha pensado nisso. E você leu o livro de Mormon antes deles? Li, sim. Quando eles chegaram aqui, foram só perguntas e eles respondendo, eles animados, né? Porque. Isso é bom demais, né? Você ir para um lugar e ter bastante perguntas como missionário, né? Sim, nossa. É triste quando você vai e ninguém pergunta nada, né? É verdade. Mas demonstra o grau de interesse que as pessoas têm, né? De aprender. Pois é. E aí, como foi quando você visitou a igreja pela primeira vez? Qual foi a impressão que você teve sobre a igreja, a reunião? Sim, aí cheguei lá na igreja, vi a capela, né? Como eu era de outra denominação, a gente olhava tudo. Aí olhei, entrei lá e achei assim magnífico. Na hora que você vai passando nas portas, né? Aí tinha uma professora lá dando aula, né? Aí eu entrei lá, né? Acho que era Sociedade de Socorro, que eu não lembro exatamente. E eu achei muito interessante, né? As aulas, como eles falavam de Jesus Cristo, porque falavam tão mal deles, né? Mas não, eles estavam ensinando sobre Jesus Cristo, né? Aí depois falavam da Bíblia também, né? Essas coisas. Aí pronto, aí me levaram depois para outra sala, que é o princípio do Evangelho. Aí lá foi que eu me encantei mesmo, né? Porque realmente é passo a passo que é ensinado o Evangelho. Então, assim, eu fiquei tão empolgada que eu peguei, aprendendo tanta coisa, né? Que eu peguei e disse, nossa, mas isso aí é pro bem da gente. Eles estão ensinando lá. Isso é pro bem da gente. Assim, então, assim, foi uma coisa que... E para mim foi uma coisa, assim, espiritual mesmo. Aí eu disse, nossa... Era como se eu já tivesse... Era como se eu, de alguma forma, conhecesse lá. Mas que eu estava perdida. Que quando eu cheguei na igreja, eu disse, nossa, é aqui que eu quero ficar. Entende? Tudo faz muito sentido e se encaixou perfeitamente, né? Isso mesmo. Muito bom. E você, depois que começou a ser ensinada, demorou a se tornar membro, assim, oficial da igreja? Sim, aí eles marcaram, né? Para ficar dando palestra para mim de manhã, que eu trabalhava de 4 às 10 da noite. Aí eles vinham para cá e deram uma palestra, deram duas, né? Acho que foi na terceira palestra eles fizeram o desafio do batismo. Eu disse, nossa, eu posso me batizar? Ele disse, pode. Eu fiquei assim, eu posso me batizar? Assim, sabe? Porque eu vou fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Aí, assim, para mim, quando eu era pequena, eu lia muito a história de José, com meu pai, minha mãe, a gente sempre estava lendo as escrituras. Então, eu achava, assim, maravilhoso aquele povo pertencer à família de Deus. Sobre a linhagem, que eu nem entendia muito. Né? De forma muito oficial, né? Pronto, é isso mesmo. E na igreja de Jesus Cristo, a gente é oficialmente membro da igreja de Jesus Cristo. A gente se sente amparado e acolhido. É diferente das outras denominações. É uma coisa muito única, né? Verdade. E como foi o dia do seu batismo, você lembra? Lembro, claro Qual que eu foi a lembro. impressão que você teve durante o batismo, depois? Para mim foi muito... Como você se sentiu? Foi muito especial, né? Porque eu já fui preparada, né? Como eles prepararam quando eu me batizei na época. Eu sempre digo que foi um milagre, que eu tinha alguns problemas que eu não conseguia resolver, né? Assim, problemas que eu quero dizer particular, né? Que eu achava que nunca ia sair... Que eu nunca ia me libertar no sentido de sentimento, de... Assim, mágoa, sabe? Sim. E quando eu me batizei, eu me senti assim. Sabe quando você se sente purificada, sai outra pessoa, que aquelas coisas que te faziam mal, ficou mesmo para trás, eu saí liberta. Eu me senti assim. Eu já vi muitos depoimentos de pessoas falarem isso, que tinha mágoas muito grandes sobre algumas pessoas, de alguém especial, e foi como se sentisse leve, foi tirado um peso durante e após o batismo, sentiu assim, já vi muitos depoimentos. Então, realmente o batismo é uma ordenança que causa milagre na vida das pessoas, né? No coração das pessoas, uma transformação de coração mesmo. Na minha causou, na minha mudou mesmo, foi uma libertação, uma alegria, Eu lembro do hino, que foi o 151, Minha Alma Hoje Tem a Luz. Lembro das pessoas lá cantando, que foi uma alegria muito grande, né? Então agora as pessoas que vão assistir esse vídeo já estão animadas para ir na igreja, para ler o livro de Mormon e para ser batizadas já estão animadas. Melhor ainda, é. Mas você vai compartilhar esse vídeo mesmo com seus amigos no Facebook? Sim, claro. Suas redes sociais? Também. Porque tem pessoas que têm vergonha de compartilhar o testemunho, outras têm coragem de compartilhar o testemunho, mas têm vergonha de compartilhar em suas redes sociais. Se envergonham dessa nobreza, dessa coisa tão grande que é o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu sempre digo, são boas novas, né? Esperança, alegria, né? Então eu vi o Evangelho assim, com muita gratidão, assim,
por ser aceita, né? Que eu achava que era uma coisa difícil, mas ser aceita por Jesus Cristo, pelo Evangelho, né? Receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, né? Que depois eu fui confirmada. Então, tudo tem um sentido, né? Quando a gente acredita. Então, assim, eu me senti realmente que eu recebi o Espírito Santo, né? A confirmação, na verdade, né? Essa parte que você falou que achava que era muito difícil, eu não sei especificamente sobre o que você está falando, mas eu sei que existem muitas pessoas que não acreditam em si próprio que é possível viver o Evangelho de Jesus Cristo. Esse conjunto de leis, né, de mandamentos, acham difícil, mas os missionários, junto com o Evangelho de Jesus Cristo, que são os conjuntos de ensinamento que eles dão, pouco a pouco as pessoas vão ganhando confiança nelas mesmas, ganhando confiança em Deus, fé em Jesus Cristo, e vai se tornando forte ao ponto de superar vícios, superar maus hábitos, né? Vão se tornando pessoas mais fortes e vai uma mudança naturalmente, pouco a pouco. Ninguém é perfeito na igreja, mas coisas que a gente nem imaginava que era capaz de viver, passamos a viver graças à fé em Jesus Cristo, né? Pois é, uma coisa que a gente é ensinado que são coisas erradas, né? Pecados grandes, que depois a gente vai ver que era mais coisa da cabeça das outras denominações, né? Então, assim, que o evangelho ele é tão leve. É claro, tem os mandamentos, mas os mandamentos é para nos proteger e nos guardar. Foi isso que eu vi no Evangelho de Jesus Cristo. Na igreja, nos ensinamentos. Assim, uma leveza, sabe, Magno? Era diferente, sabe, daquela pressão que a gente sentia. Uhum. Então, assim, como eu já fui uma pessoa que, desde pequena que eu tinha um interesse muito de voltar à presença de Deus, só que eu não sabia como. Mas eu pedia a Deus que se existisse uma denominação, né, uma igreja dele aqui na terra, que de alguma forma ele fizesse eu saber, que chegasse até mim. Por isso que quando eu conheci a igreja, que eu vi a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, até isso eu prestei atenção também. Então, assim, aí veio o livro de Mórmon, né? Eu gosto muito também do nome da igreja, eu acho perfeito o nome da igreja, viu? É. A Igreja de Jesus Cristo. Quando eu paro assim, olho para aquele nome na frente da igreja, eu digo, rapaz, que privilégio a gente tem, né, de fazer parte da Igreja Da de Jesus igreja, Cristo. pronto, é verdade. Muito bom. E depois você deve ter tido muitas experiências, porque depois que é batizado nas águas, recebe o dom do Espírito Santo, né? Nossa, eu tive muitas experiências. Cada domingo que eu ia na igreja, eu ganhava um testemunho, sabe, maior. Porque como eu era uma pessoa que já estava sendo membro, mas eu era uma pesquisadora antes. Então, assim, o que eu estudava lá no domingo, eu ia chegar no caso, eu ia estudar. Para ver, entendeu? Para comparar. Digamos assim, como eu era muito perseguida por ter sido outra igreja, então sempre tinha confronto, no sentido assim. As pessoas, depois que você começou a ser ensinado, as pessoas vieram falar muito mal da igreja para você? Até Muitas tentava. pessoas? Minha irmã, Gracinha, entendeu? Que ela era da igreja, né? Lá também, né? Então ela ficou assim, Uma perseguidora. não posso bem dizer isso, né? Que Uma ela também. oposição. Ela se batizou depois, que eu me batizei uma semana, mas depois ela voltou, né, para a igreja. Então, aí ficou aquela confusão. Aí eu dizia, você fica com suas dúvidas, que eu vou para a igreja, né? Então, assim, mas eu não dei cabimento para ninguém da igreja lá vir, digamos assim, debater comigo, mas eu sabia que eles diziam, né? Porque, assim, como eu sempre fui uma pessoa confiante, né? E quando. Quer dizer que para se opor mesmo abertamente só sua irmã Gracinha, foi? Sim, porque As outras provavelmente falaram por trás, né? Justamente. E claro, né? Sempre aqui e lá eu pegava alguém, mas eu também parava, né? Parava no sentido assim, não abria a porta para que eles viessem. Porque eu também sempre era bem objetivo. Eu disse, não, eu gosto da igreja. Prestava um testemunho, né? Bem simples, mas dizia, eu gosto da igreja, só vejo eles ensinando coisas sobre Jesus Cristo. Então, assim, não tinha nem como eles virem para cima de mim, porque eu não. Sabe quando a pessoa. Eu sabia assim, eu encontrei a igreja de Jesus Cristo. Na minha cabeça foi isso. Aqui não tem a verdade, é aqui que eu vou ficar. Então, a partir do momento que alguém vinha para mim, eu já dizia isso até mesmo para Graça, para qualquer pessoa, então eles não vinham até mim. Mas eu sei que eles ficavam, né? Uhum. Muito bom. E depois Gracinha abriu o coração, né, de alguma forma, e começou a ouvir sobre a igreja. Não, ela ouviu comigo, isso foi depois, como eu falei. Ela ouviu, ela se batizou, só que eles, como Gracinha era mais indecisa, então eles pegavam ela, né? É tanto que ela foi para a igreja, se batizou, acho que ela passou bem um mês indo, mas depois eles levaram ela de volta para a igreja deles, né? Como fala. Aí depois de um período, né? A gente teve um problema, a Gracinha saiu daqui e depois mas ela fica, uma coisa muito boa em Graça é que ela estudava as escrituras. Então ela começou a descobrir que tudo que foi ensinado lá na igreja, ninguém estava falando mal da igreja que ela estava agora. E o pessoal ficava falando mal da igreja, que é a igreja que eu frequentava, né? Que é a igreja de Jesus Cristo. Então a partir disso, ela foi vendo. E ela foi lendo o princípio do evangelho, ela foi ganhando o testemunho dela. Mesmo ela indo para lá, ela estava estudando. Aí foi assim que ela voltou para a igreja. Depois que voltou, ela voltou muito firme. Sim.
Mas depois nós vamos falar mais sobre... Com Gracinha mesmo, ela vai esclarecer tudo, É né? Como foi a verdade. história dela. E depois você decidiu servir missão, né? Sim, outra Você tinha quantos anos quando se batizou na igreja? 22. 22. É. Quanto tempo depois você decidiu ser uma missionária da igreja? Quando eu entrei, assim que eu me batizei na igreja, eu fiquei fascinada, né? Pelo trabalho. Trabalho dos missionários. Só que eu não sabia que eu podia ser missionária, porque eu só Sim. via. Então, quando me disseram isso, eu já disse, nossa, eu quero ser missionária. Eu posso. O missionário que me batizou, é claro que pode. Se você quiser. Então, eles ficaram mais maravilhados ainda, porque eu queria servir missão, porque eu fui a primeira missionária, né, da ala. Daqui da área de satélite. Do Planalto, né? Que E foi com satélite. satélite. Então, assim, foi um ano certinho. Praticamente eu fui para a missão, já fui só para me preparando, sabe? Estudando. Eu estudava muito as escrituras porque eu queria ir para a missão. Você faz parte de uma parte importante da história da igreja de Jesus Cristo aqui nessa área, né? Que foi uma das primeiras missionárias daqui dessa área. Justamente, eu nem sabia disso. E o que representou ter servido missão? Como foi a missão para você? Nossa, a missão para mim foi fabulosa. Foi uma coisa assim, foi muito espiritual. Porque eu pensava que esse espaço que eu estou dando aqui é que eu estou fazendo o trabalho do Senhor. Esse não é meu. Então, assim, eu procurei fazer o melhor de mim. Porque eu sabia. Lá o presidente sempre dizia, esse tempo não é de vocês, Helder. Esse tempo é do Senhor. Então, não perca tempo. Então, assim, e eu sabia que era espiritual. Lá nos lugares onde eu passava, sabe? Eu ficava pensando, nossa, eu prometi a essas pessoas que eu viria para cá ajudar elas. Então, assim, eu sabia a responsabilidade do que era ser uma missionária, sabe? Você viu a mudança que o Evangelho de Jesus Cristo fez na sua vida e, como missionário, teve a oportunidade de ver a mudança no coração e na vida de outras pessoas. Né? Justamente, é. E como foi ver isso ali ao vivo? Você sendo um instrumento agora na mão do Senhor. Foi maravilhoso. Agora que a gente está falando, eu lembrei que eu estava numa cidade, Ribeirão Preto, e a gente ia passando num lugar e tinha um rapaz lá, um homem, pastorando o carro, fazendo alguma coisa lá. E a gente chegou com uma alegria tão grande perto dele, o nome dele é Josias. Tão animada perto dele, animado no sentido espiritual, de falar de Jesus Cristo, que é isso que as pessoas sentem, né? Que a gente falou com ele e ele se sentiu tão bem, que depois ele foi até batizado, né? Então era esse espírito que eu procurei levar era dizer, de ser feliz por eu ser membro da igreja, pelo plano de salvação, pela oportunidade de voltar à presença de Deus. Era isso que a alegria era essa de passar para as pessoas, né? Muito bom. E não tem como não compartilhar, né? Justamente. Esse sentimento que você tem. Era uma coisa muito bonita, que a gente tem uma companheira minha, que ela é daqui de Natal também, a Cícera Araújo, que ela dizia, nós somos representantes de Jesus Cristo. Nós temos o poder de Deus para ensinar os reis da terra. E aquilo levava a sério mesmo, né? Porque realmente é verdade. Então a gente saía com esse espírito, a gente falava com todo mundo na rua, que o que a gente pudesse, a gente falava. E realmente a gente, como os missionários, né, tem esse manto sagrado, né? Quando você tem o privilégio de estar perto dos missionários, você sente... Nós nunca estivemos presencialmente ali com Jesus Cristo, mas você tem um vislumbre do que é estar próximo de Jesus Cristo, quando você está junto dos missionários. Eu, particularmente, sempre que entro em contato com os missionários, eu fico mais forte na igreja, minha fé aumenta, eu me torno uma pessoa melhor. Qualquer missionário. É verdade. A gente sente uma alegria, assim, de esperança, né? Assim, é como os problemas daqui, as coisas aqui na Terra, não fosse nada comparando as bênçãos que a gente tem de estar em contato com Jesus Cristo, né? Quando a gente falando de missão. Então, o missionário é um contato muito grande com o próprio Salvador. É isso que eu me senti o tempo todo na missão. Verdade. E você chegou a... Voltando um pouco atrás, eu não perguntei, esqueci de perguntar. Falando sobre o livro de Mórmon, depois que você lê o livro de Mórmon, do início até o final você vai se sentindo muito bem. Se sente próximo de Deus, você sente sua fé sendo revigorada, né? Você sente o desejo de viver o Evangelho. E lá no finalzinho tem um desafio, o profeta Moroni. Convida as pessoas a pensar, né, sobre tudo que você leu, sobre tudo que você viveu. E perguntar a Deus se o livro é verdadeiro. Você seguiu esse convite? Nossa, é muito interessante isso, porque quando o livro de Mórmon eu não precisei de um testemunho, porque eu já sentia que ele era verdadeiro. Entendeu? Então, assim, porque qual homem que poderia escrever aquilo no meu pensamento, no meu entendimento, se não fosse de Deus? Então, eu não precisei disso. Mas, assim, não precisei seguir aquele, entendeu, passo, porque eu já sabia, como eu sei hoje que ele é verdadeiro. Uhum. Agora, assim, eu usei muito na missão para as pessoas que tinham dúvida, entendeu? Para elas perguntarem, entendeu? E foi muito interessante que teve eu conheci uma pessoa na missão que ele disse que leu o livro de Mórmon, ia para a igreja, mas via tanta coisa, né? Era tanta gente, digamos assim, perseguindo ele, mas ele disse, eu vou ler o livro, só para mim ver. Aí ele disse que lia, ele falava tanto de guerra, que não sei o quê, não sei o quê. Mas ele disse que lá no final do livro tem uma parte que diz o seguinte, que
as pessoas que estavam inscritas ali, para que as pessoas não cometessem o erro que eles cometeram nas guerras, né? Sim, Pronto, isso converteu ele, para você ver. essa palavra. Essa palavra, né? Porque eles para aprender com os erros, com meus erros, para que vocês não façam isso. E tem, assim, o que eu Tem estou querendo dizer é que o livro de Mórmon, ele tem muito testemunho. E quem lê o livro de Mórmon com o coração aberto, ela vai sentir a vida, né? Saindo das palavras, a vida de Cristo, assim, vai sentir o Espírito. Né? O poder que emana daquele livro, né? Isso. Essa pergunta que tu, esse questionamento, esse pensamento que tu teve, é um pensamento bem interessante, bem inteligente. É, como um homem pode escrever esse livro? É impossível um homem escrever esse livro. Tem um discurso que é só falando sobre o poder do livro de Mórmon e no discurso a autoridade, né, da igreja faz essa pergunta. Como um homem pode escrever um livro com tantos nomes de pessoas diferentes, com tantos nomes de cidades diferentes, com tanta sabedoria, com tantos né? detalhes assim. É impossível uma sabedoria humana escrever esse livro. E fala sobre Joseph Smith, né, que ele era uma pessoa que tinha apenas menos que o ensino fundamental hoje em dia, menos que a quarta série, né? Então ficava mais complicado ainda para ele ter essa capacidade de escrever, que ele traduziu, né? Mas, e agora, o que você tem a falar sobre Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas? Você pode prestar seu testemunho. O que eu tenho a falar agora é sobre Jesus Cristo, é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que se a gente tiver com dificuldade, com algum problema, triste, que se a gente realmente abrir o coração para as palavras de Cristo, se a gente for ler o livro de Mórmon, a Bíblia, e a gente abrir o coração, a gente vai sentir o poder saindo lá das palavras. A vida, né? É isso que eu digo, sabe? As escrituras, para mim, elas são vidas. Porque quando eu leio as escrituras, eu sinto o poder de Deus ali passando para mim. É isso que eu tenho a dizer, né, para as pessoas que vê esse meu testemunho, que se tiver dúvida, pergunte a Deus, se ajoelhe, ore, lê o livro de Mórmon, né? Preste atenção ao espírito que os missionários passam para vocês, a paz, a alegria e a tranquilidade. Porque uma coisa que eu aprendo muito com Jesus Cristo, Magno, quando eu estou lendo sobre ele, era a paz e a tranquilidade. Por mais que as coisas estivessem difíceis, como uma vez ele estava sendo tão perseguido, mas ele sentia paz. Entendeu? E transmitir essa paz para as pessoas. Justamente, transmitia. E é assim que a gente sente na igreja. Eu sinto paz, sabe? Tranquilidade no evangelho vivo dele, das escrituras, né? Uhum. Então, para os amigos de Jesus que estão vendo esse vídeo, se vocês quiserem conhecer os missionários, você pode falar com ela. E outras pessoas, eu vou colocar um link que é de um site chamado Vinde a Cristo. Você pode entrar nesse site e solicitar, que os missionários eles vão estar visitando vocês. E vocês vão gostar muito da visita deles. É um trabalho voluntário, eles não vão cobrar nada para fazer essa visita para vocês. Vão te dar um presente muito bom, que é o livro de Mórmon, esse livro que a gente está comentando. E eu sei que você vai ser abençoado ao ouvir os missionários e seguir os convites que eles fazem para vocês. De ir à igreja, de ler as escrituras, de orar. Minha vida tem sido abençoada e a vida de milhares de pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. É verdade. Porque as melhores coisas, elas não são vendidas, né? Elas são dadas. E o Senhor já deixou pra gente. Que é o ar, né? Que a gente respira, né? E tem muitas coisas, mas o que eu estou querendo falar é que é Jesus Cristo. Quem quer ter paz, felicidade, encontra nele. É verdade. Lamentavelmente, o Evangelho de Jesus Cristo, muitas pessoas utilizam dele para se beneficiar, para explorar as pessoas, mas Jesus Cristo realmente, se ele estivesse aqui pessoalmente, ele iria conceder e ensinar esse Evangelho gratuitamente. E é isso que a Igreja de Jesus Cristo faz. Justamente. Então é isso, pessoal, que a gente queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, você pode comentar, compartilhar. Se você gostaria de compartilhar sua história, sua experiência com outras pessoas, com seus amigos, eu posso ir até você e compartilhar com vocês também. Isso. Tchau, tchau.